A palavra de Deus diz que aquela mulher, discípula de Jesus, que morava em Jope, ela tinha como característica estar cheia de boas obras. Qual foi a última vez que nós realizamos alguma boa obra? Qual foi a última vez que nós nos colocamos à disposição para ajudar alguém que estava precisando? Dorcas, a fé de Dorcas marcou por ser uma fé de boas obras. Deus está precisando de levantar uma geração assim, queridos. Deus está precisando de discípulos verdadeiros, comprometidos com Ele, que sejam conhecidos pela sua fé, mas também sejam conhecidos pelas suas boas obras, por aquilo que fazem, pessoas de bom coração. O crente precisa ser caracterizado por ter um coração cheio de amor para com o próximo, para com aquele que está precisando e necessitando. Jesus, então, terminei então essa palavra sobre boas obras de Dorcas, ilustrando para você aquela parábola de Jesus com todo bom samaritano, do homem que veio e encontrou uma pessoa salteada à beira do caminho. Já haviam passado por ele 2 religiosos, um levita e um escriba, e eles passaram de largo, não deram atenção para aquele homem que havia sido salteado e colocado à beira do caminho semi-morto. Mas com um bom samaritano, um homem que não era discípulo de Jesus, um homem que não seguia as leis como deveria ser seguido, mas ele era um homem que tinha um coração cheio de amor e de boas obras. E quando viu aquele homem salteado à beira do caminho, ele parou, desceu da sua cavalgadura, ele pegou então ali aquilo que ele trazia, que servia como uma emergência, e ele cuidou das feridas daquele homem, levou ele para uma estalagem, colocou lá, pagou do bolso dele e ainda falou para o dono da estalagem: olha, se você gastar mais alguma coisa com ele, quando eu voltar de viagem, eu vou te ressarcir. É assim que faz um discípulo de Jesus nos dias de hoje. Tem um coração cheio de amor, de boas obras. A igreja de Jesus precisa ser uma igreja assim, porque certamente isso irá agradar ao Senhor. Bom, eu hoje preciso finalizar essa palavra que eu comecei lá atrás, falando sobre Dorcas, sobre Tabita, sobre lições que nós conseguimos extrair da vida desta mulher, dessa discípula de Jesus, e aplicar na nossa vida. Falei para você que Dorcas nos ensina a ser um grande discípulo de Jesus. Precisamos ser conhecidos onde moramos, testemunhar da fé em Jesus. As pessoas precisam ver que aqui no Parque dos Ferreiros, no Apolo 11, há um verdadeiro discípulo de Jesus ali no Vona, aqui no Lote 15, lá em São João, no Éden, onde eu moro. As pessoas precisam olhar para nós e verem em nós grandes discípulos de Jesus, não discípulos religiosos, um mero frequentador de igreja. Deus não se agrada, não fica satisfeito com isso. Dorcas não era uma simples religiosa, mas ela era uma verdadeira discípula de Jesus. Que Deus possa fazer assim comigo e com você. Outra coisa que aprendemos com Dorcas é que ela era uma mulher, uma discípula cheia de boas obras, tinha um coração cheio de benevolência, de amor para ajudar as pessoas. Ela colocava em prática a profissão que ela tinha, isso que Deus espera de nós, a sua igreja. A igreja de Jesus precisa fazer a diferença nesse mundo. Precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Como seremos sal da terra e luz do mundo se muitas das vezes nós somos egoístas, não queremos ajudar, trancafiamos os nossos templos, passa uma semana toda fechada, não presta nenhum tipo de auxílio às pessoas que estão ao nosso redor. Olha que coisa. Essa semana eu estava ouvindo um pastor pregando e ele estava justamente falando sobre isso. Igrejas, talvez que têm condições melhores financeiras, de espaço, de patrimônio, e que às vezes passam a semana toda fechada. Reúne-se muito mal, abre muito mal nos dias de culto, apenas para receber os seus próprios membros. Não faz nenhuma diferença na comunidade onde está inserida. E nós precisamos aprender com Jesus que também precisamos ajudar aqueles que precisam. Mas a história de Dorcas ainda ela vai um pouco mais adiante. Porque Lucas, escrevendo sobre Dorcas, diz que ela era uma discípula que morava em Jope e que ela se chamava Tabita, que traduzido-se de Dorcas em grego. E diz que ela estava cheia de boas obras. Mas no finalzinho, Lucas faz um outro destaque tão importante quanto os dois atrás que eu já mencionei para você. Diz que esta mulher, ela também gostava de fazer esmolas. Ok? Talvez você possa estar pensando, mas pastor, como que é isso? Mas é isso que a palavra de
Deus diz. Diz que, além de Dorcas estar cheia de boas obras, ela também era uma discípula de que ela gostava de dar esmolas. Há dois textos que eu separei aqui para você. Não precisa abrir a sua Bíblia, não. Eu vou ler aqui bem rapidamente para você. Presta sua atenção aqui nesse versículo que eu vou ler para você. Um se encontra aqui em Marcos, capítulo número 10, versículos número 46. Olhe para mim aqui e preste sua atenção nesse texto aqui da palavra de Deus. Marcos, capítulo número 10, versículo número 46. Diz assim: E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. Ok? Pedindo esmolas, porque ele era ingênuo. O segundo texto que eu quero ler para você, dentro dessa perspectiva, é Atos. Está aqui, bem próximo de onde nós estamos ministrando essa palavra, capítulo número 3, versículo de número 2. Diz assim: E Pedro e João subiram junto ao templo, a hora da oração, a hora nona. Versículo número 2. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias foi à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam no templo. É importante salientar para você que era muito comum as pessoas pedirem esmolas naquela época. Pessoas que tinham algum problema de saúde ou econômico, financeiro. No caso aqui, o texto tanto de João quanto o texto de Atos nos falam sobre duas pessoas que estavam pedindo esmola porque havia alguma dificuldade física. O Bartimeu era cego e ele estava à beira do caminho de Jericó e todos os dias ele ia para lá e ele pedia esmolas, porque ele era cego e não tinha como subsistir. O segundo era um coxo que desde o ventre da sua mãe havia nascido assim. E todos os dias alguém compadecido ou da família ou amigo colocava ele à frente de uma das entradas da porta do templo que era chamada Formosa. E ali ele ficava mendigando, ele ficava pedindo esmolas. Então, o que eu preciso trazer como informação para você, que era muito comum no Novo Testamento, naquela época, as pessoas, elas pedirem esmolas. Agora, uma coisa importante que eu preciso falar para você é de que dar esmolas no Novo Testamento significava dar algo de graça, sem interesse de receber de volta. Olha que coisa bacana. Quando alguém prestava auxílio dando esmola, essa pessoa precisa ter entendimento que ela estava ajudando alguém, mas sem ter interesse de receber, porque ela sabia que aquela pessoa nunca poderia devolver aquilo que ela estava dando. Parece que os anos passaram e as pessoas, ao invés de melhorar, elas pioraram. Não é? Hoje há uma dificuldade muito grande das pessoas estarem ajudando essas pessoas que estão precisando. Há um texto aqui de Mateus capítulo número 6, versículo número 46, que eu gostaria de ler para você. Preste sua atenção no que Jesus ensina aos seus discípulos aqui nesse versículo da palavra de Deus. Mateus 6, versículo número 46. Jesus diz assim: não é esse texto. Oi? Mateus? Não sei, isso vai ter 46 sim. Tem aqui mais número. Mas não é esse texto de Mateus 6, 46 não. De qualquer forma, esse texto aqui, que talvez eu tenha anotado aqui errado. Perdão. Eu estou lendo aqui o texto errado, perdão. Eu estava lendo Marcos. É isso aqui mesmo. A formação da jovem só vai até o 34, né? Então, realmente, eu fiz a anotação errada. Mas, de qualquer forma, o texto em que ele me vem à memória é que Jesus está falando aos discípulos sobre, que eu já até citei atrás, que nós precisamos ajudar as pessoas que precisam de ajuda, porque se nós ajudarmos aqueles que não precisam de ajuda, que bem nós fazemos.
não é? E a questão de dar esmolas, queridos, ela estava intrinsecamente ligada à generosidade. Uma pessoa que ajudasse as pessoas que estavam precisando era uma pessoa generosa, era uma pessoa que tinha um coração liberal, ok? E talvez você não saiba que na relação de dons espirituais, e essa relação de dons espirituais nós vamos encontrar registrada em Romanos capítulo número 12, 1 Coríntios capítulo 12 e Efésios capítulo número 6. E lá em Romanos capítulo número 12, o apóstolo Paulo fala sobre um dom que muitas das vezes eu vejo as pessoas não dando nenhuma importância para ele. Isso é muito engraçado. Se fala muito em dom de profecia, de falar línguas e etc, etc. Mas sobre alguns outros dons não dão tanta importância quanto dão a eles. E olha só o que Paulo diz aqui no versículo de número 8. Ele está falando sobre os dons espirituais. Vou ler até um pouquinho antes para você do versículo número 6. Ele diz assim: de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia seja segundo a medida da fé. Paulo está falando aos romanos sobre os dons espirituais. Versículo número 7. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Agora preste atenção no versículo número 8. Ele diz assim: o que exorta, usa esse dom em exortar. O que reparte, guarda esse dom aí, sublinha. De repente você tem até esse dom e você não sabe. Ele diz assim: o que reparte, faça-o com liberalidade. O dom de repartir, você sabia que havia esse dom dado pelo Espírito Santo? Não sou eu que escolho, é o Espírito Santo quem concede. O dom de repartir, o dom de doar. Aquelas pessoas que têm coração generoso, aquelas pessoas que gostam de ajudar o próximo, que vê alguém necessitado e se compadece, demais ainda. Ela não apenas tem generosidade no seu coração, mas ela dá com liberalidade. Ela não tem mão fechada, ela não dá com uma mão para pedir com a outra, ela não dá com uma mão e depois fica reclamando porque deu, que vai fazer falta para ela. Não, não e não. A pessoa que tem o dom de repartir é uma pessoa assim, que não tem dificuldade, não tem momento ruim para ela. E se necessário, ela ajuda o seu corpo, ela ajuda o que o outro está precisando. Esse é o dom de repartir. Um crente, um discípulo assim, é um discípulo cheio de generosidade. Um discípulo assim, ele tem o dom de repartir, ele reparte ainda com liberalidade, ele é liberal, porque ele sabe que nada daquilo que ele tem é dele mesmo. Foi aquilo que eu falei aqui no momento da oração, que eu conversei com meu filho em casa falando sobre isso. Todas as nossas conquistas, queridos, elas não são méritos nossos. Então não adianta nós estarmos soltando fogos, porque eu conquistei isso, eu conquistei aquilo, porque eu fiz e eu aconteci. Ora, hoje nós estamos aqui, amanhã nós podemos sair em cima de uma cama, e aí? Hoje você está aqui, amanhã você pode estar dentro de um caixão, onde você não vai poder levar nada, nem a roupa do corpo você talvez leva. Então nós estamos querendo mostrar com isso, tudo quanto nós temos, todas as coisas que você tem, sua família, tudo que você tem, sua própria vida, tudo isso é providência de Deus. Tudo isso é oportunidade que Deus nos dá para nós vivermos nesta terra como mordomos, ok? O mordomo é aquele que cuida, aquele que zela, aquele que cuida da casa. É assim que Deus fez. Deus colocou esse mundo para que o homem fosse um verdadeiro mordomo, cuidando da natureza, cuidando de tudo. Por isso que lá em Gênesis você vai ouvir Deus dizendo para Adão e Eva: olha, vocês podem comer de tudo, vocês vão cuidar de tudo, vocês vão liderar sobre todas as coisas. É assim que Deus espera de nós. Então, queridos, faça isso com generosidade, faça isso com liberalidade. Peça a Deus um coração generoso, principalmente em relação ao reino de Deus. Seja generoso com o reino de Deus, seja liberal, porque quando você está abençoando o reino de Deus, você está ajudando para que outras vidas, outras pessoas possam entrar nesse reino, possam aceitar a Jesus, muitas das vezes através de uma oferta, muitas das vezes através da sua liberalidade, através da sua generosidade. O que eu preciso informar a você é exatamente isso, que havia em Jope uma grande discípula de Jesus. Essa mulher, essa discípula, ela além de estar cheia de boas obras, mas ela é uma mulher que além disso, ela praticava esmolas. Daí nós vemos que há uma pequena diferença. Além de fazer boas obras, ela estimulava. Uma coisa não interfere na outra, ok? Tá bom?
Hoje talvez há uma grande preocupação de nós não ajudarmos as pessoas com esmolas, porque nós estamos pensando, melhor se der esmola, ele vai usar o dinheiro para outros fins que não sejam da sua sobrevivência, etc. e tal. Na verdade, há esse grande perigo, há essa grande preocupação. Mas isso não pode, queridos, atrapalhar, impedir de nós sermos generosos. Isso não pode atrapalhar, nos impedir de nós termos o dom de repartir, de contribuir com liberalidade. Não é para você entender, sim ou não? Deus espera isso de cada um de nós. Fechando essa palavra sobre Dorcas, queridos, eu aprendo aqui 3 lições que eu compartilhei ao longo desses domingos com você. Eu espero que realmente seja um bênção na sua vida. Recapitulando, as lições que eu aprendo com Dorcas Sabeta é que ela era uma grande discípula de Jesus em Jope. Eu preciso ser um grande discípulo de Jesus hoje, ok? Jesus não pode esperar menos de mim. Jesus não quer que eu seja apenas um religioso, um frequentador de igreja. Jesus também não espera que eu seja um pequenino discípulo, mas Ele quer que eu seja um grande discípulo. E a palavra de Deus, Ele mesmo, nos deu todas as armas espirituais para que você se torne um grande discípulo. A sua vida cristã, meu irmão, ela precisa de crescimento a cada dia, ok? Nós não podemos aceitar Jesus e caminhar para trás. Nenhum discípulo de Jesus pode ter um relacionamento com Ele e regredir na sua vida espiritual. Não faça isso. O nosso alvo é Jesus. O alvo não é o pastor, não é a igreja. O nosso compromisso é com Ele. E quando você começa a colocar Jesus como seu alvo, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, você vai avançando na sua vida espiritual. Amém? Glória a Deus. Você vai se tornando um discípulo cada vez maior. Você vai se tornando um discípulo cada vez mais experiente, à medida que você vai se relacionando com Jesus, até se tornar um grande discípulo. E é isso que Jesus espera de mim e de você, amém? Segunda lição que nós aprendemos com Dorcas é que ela era uma discípula cheia de boas obras. Ela utilizava da sua profissão para abençoar as outras pessoas. Em qual momento você tem utilizado aquilo que Deus tem dado a você para abençoar outras pessoas? Você tem sido uma discípula, um discípulo cheio de boas obras? Você tem essa característica em você ajudar as pessoas da sua redondeza, da sua vizinhança, da sua igreja? Você tem algum tipo de dom especial, de talento, em que você pode colocar à disposição para ajudar as pessoas? Ou você é aquela pessoa, aquele crente que se dá mal na vizinhança, as pessoas não gostam de você, não tem nenhum tipo de relacionamento contigo, olha, o teu testemunho é um mau testemunho, e assim que nós somos marcados? Não foi isso que Dorcas deixou de ensinamento para nós. Ela se caracterizou por ser uma grande discípula, ela se caracterizou por ser uma discípula cheia de boas obras. Que possamos, queridos, começar a produzir boas obras para o reino de Deus. Porque quando você faz para o próximo, você está fazendo para o reino de Deus. Amém? Terceira lição de Dorcas. Dorcas simulava. Dorcas era uma mulher generosa. Dorcas era uma mulher liberal. Ok? E ela ajudava aquelas pessoas que precisavam. Quem sabe pessoas que ainda não haviam tomado café da manhã, não haviam ainda comido durante todo o dia, pessoas que não tinham onde dormir, não tinham casa, não tinham teto, não tinham família. E Dorcas se compadecia, porque o coração de Dorcas era um coração generoso. Dorcas não era uma mão de vaca, como o ditado popular diz, mas Dorcas, ela abençoava. Porque se ela abençoava, era porque Deus havia abençoado. Se ela hoje tinha condições financeiras, um emprego, um salário, uma casa, uma família, porque foi lá atrás que Deus ajudou, abençoou ela. E muitas das vezes Deus nos abençoa, querido, para nós abençoarmos outras pessoas. Às vezes eu estou ali no meu automóvel trabalhando lá no centro da cidade, ali pela Zona Sul, e eu fico olhando, eu fico vendo tantas pessoas dormindo pela rua, pessoas dormindo pelo chão, embaixo de marquise, pessoas sujas, pessoas que estão orando, estão quase em casa no meio da rua, tem lá suas roupas, suas sacolas, pessoas que estão até no chão. Eu fico pensando, meu Deus, o que nós podíamos fazer? O que a igreja de Jesus, o que nós podíamos fazer para ajudar essas pessoas? Por que talvez nós nos unimos para tentar minimizar um pouco dessa dor, desse sofrimento dessas pessoas? O governo não faz. A igreja podia dar algum tipo de contribuição, de ajuda. Eu consigo enxergar em Dorcas uma discípula de Jesus assim. Ela enxergava além, ela ajudava as pessoas.
Ok? Talvez ela nem fosse uma pessoa de muitas posses. E talvez você esteja pensando, mas eu não posso, pastor, ajudar, porque eu não tenho nem para mim mesmo. Mas às vezes é assim, queridos, quando nós abençoamos outros, Deus, Ele nos abençoa. Amém? Que aprendamos essas lições com Dorcas. Que a história de Dorcas seja registrada aqui, meus irmãos, por menor que seja, ela possa de alguma forma tocar em nosso coração. Possa nos servir de lição para que nós saiamos refletindo da nossa vida cristã. Aquilo que nós podemos melhorar no nosso relacionamento com Deus, com o nosso irmão, com a nossa vizinhança, na comunidade onde nós estamos. É isso que Deus espera. É essa igreja que Jesus vai levar. Jesus não vai levar só aquela igreja grande, lotada de pessoas. Jesus não vai vir buscar parede, madeira, cimento, tijolo. Jesus vai vir buscar pessoas que, enquanto viveram aqui, fizeram diferença e foram comprometidas com Ele e com seu reino. Amém? Você está conseguindo entender isso? Amém. Então isso independe, querido, do grupo religioso que você faz parte. Se ele é pequeno, se